Heitor, por outro lado, estava se aproximando. Ele observava a cena de longe em sua caminhonete, com os faróis apagados, oculto nas sombras das árvores. Seu olhar brilhava com uma mistura de satisfação e antecipação. O plano mais cruel que já havia concebido estava prestes a se concretizar. Ele tinha a chave para sua vingança, e agora seus alvos estavam vulneráveis, perdidos no meio daquela floresta. Heitor sabia que estava quebrando uma promessa que manteve por anos, a promessa de nunca mais empunhar uma arma contra seus semelhantes. Mas a sede de vingança o dominava completamente. O tempo de paz e retidão havia chegado ao fim. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Heitor havia acabado de encerrar um árduo dia de trabalho cortando lenha, já que essa era sua atividade profissional. Devido à sua idade e ao seu passado, marcado por erros cometidos na juventude, ele tinha dificuldades para encontrar emprego. Muitas portas se fecharam para ele, mas ser seu próprio chefe e estar em paz consigo mesmo eram vantagens valiosas. Ele podia decidir quando encerrar seu trabalho. Desfrutando dessa liberdade que conquistara, sua vida problemática ficava para trás. Heitor havia se afastado da violência há mais de 35 anos, mas ainda mantinha seu corpo em forma e sua mente afiada, com pensamentos mais focados do que nunca. Após um acontecimento trágico, ele havia tomado uma decisão importante, buscando um caminho diferente para sua vida. No entanto, naquele dia em particular, quando Heitor estava prestes a chegar em casa, algo fez parar e refletir sobre a reviravolta que sua vida havia tomado há 3 décadas. Após cumprir sua pena na prisão, ele se reencontrou com seu filho, Eduardo, que expressou o quanto sentia sua falta e disse que tinha uma surpresa reservada para ele. Juntos, dirigiram-se às imediações da prisão, em direção a uma antiga van com os vidros parcialmente abaixados. Heitor se aproximou lentamente, cheio de incertezas sobre o que estava prestes a descobrir. À medida que se aproximavam do veículo, não demorou muito para que seus olhos vissem uma pequena menina dormindo serenamente no banco de trás. Heitor parou e olhou para seu filho, ainda perplexo, e perguntou: "Quem é essa criança?" Eduardo respondeu: "Ela é sua neta, papai." Nesse momento, a dureza e a aparência intimidadora de Heitor desmoronaram por um instante ao ouvir a respiração profunda da criança enquanto dormia. Uma onda de emoções percorreu seu peito, subindo pela garganta, formando um nó e finalmente atingindo seus olhos. Desorientado, ele não sabia como agir. Nunca antes havia sido tocado por algo tão poderoso. Afinal, após sua libertação da prisão, a última coisa que ele esperava era uma situação como essa. Suas tatuagens assustadoras, visíveis em seus braços robustos, pareciam narrar sua história. Ele não era um homem que aparentemente se permitiria comover. Afinal, ele havia enfrentado muitas adversidades durante seu tempo na prisão. No entanto, a imagem daquela criança angelical, sua neta, atravessou as pupilas de seus olhos e finalmente rompeu todas as barreiras emocionais que ele havia construído. Talvez, nesse momento, Deus estivesse mostrando a ele um novo caminho a seguir, uma oportunidade de redenção e conexão familiar que ele jamais imaginou encontrar. Receber aquela notícia havia sido um verdadeiro divisor de águas na vida de Heitor. Uns dias antes, enquanto contava os dias para cumprir seu tempo na prisão, ele se encontrava perdido e sem perspectivas para o futuro. Tinha consciência de que tinha um filho e uma casa em estado de caos, mas a desolação e a frustração se misturavam à sensação de impotência por não ter feito as coisas de maneira diferente. A situação era angustiante, e todas as ideias sobre o que poderia fazer após sua libertação pareciam bloqueadas em sua mente. Ele se sentia incapaz de planejar qualquer coisa, pois a única certeza que tinha era de que nada de bom o esperava. A aparência robusta e rústica de Heitor havia lhe rendido respeito entre seus companheiros de prisão. Ninguém ousava mexer com ele, e ele havia feito amizade com outros que estavam ainda mais avançados na vida do crime. No entanto, algo havia mudado em sua forma de pensar. Aquela notícia foi o empurrão que ele precisava para repensar sua vida e recomeçar do zero. Um chamado interrompeu seus pensamentos. "Pai, papai." Ele voltou à realidade e respondeu: "Diga, filho." Era Eduardo, seu filho. "Pai, vamos nos mudar para morar na sua casa." Muitas coisas haviam passado despercebidas por Heitor, que nem havia notado um detalhe importante. "E a sua esposa, a mãe da menina, onde está?"
Perguntou ele enquanto dobrava as mangas da camisa. Ah, não importa, pai. Ela me deixou, disse Eduardo com desinteresse. Estar com seu pai o fazia sentir-se poderoso. Eu vou criá-la, porque aquela desgraçada preferiu ir embora com outro homem. Eu tentei procurá-la, mas ela desapareceu. Depois de alguns segundos de silêncio, um peso se abateu sobre o carro. De tempos em tempos, o som dos carros passando rapidamente ecoava. Ah, entendo, filho, respondeu Heitor, e continuou. Agora somos nós dois. Serei como um pai para ela. O que mais eu poderia querer? Dois pais são melhores que um. Os dois se olharam por um breve momento, e em seguida, irromperam em risadas enquanto Heitor bagunçava o cabelo de seu filho mais jovem. A partir daquele momento, Heitor se empenhou ao máximo para encontrar um emprego. No entanto, sua aparência e seu histórico se mostraram um obstáculo. Além disso, devido à sua condição financeira, morar nos arredores da cidade dificultava as idas e vindas para procurar trabalho. Os dias se tornaram uma verdadeira loucura para os dois homens, que se revezavam para cuidar da pequena Isabela. Eduardo conseguiu com dificuldade um emprego como ajudante em 2 padarias da cidade, mas precisava trabalhar em 2 turnos para sustentar a família. Heitor, por sua vez, enfrentava o desafio de sua aparência intimidadora e de seu histórico criminoso ao procurar emprego. No entanto, ele não se deixou abater. A cada porta fechada, ele persistia em buscar uma oportunidade de recomeçar. Seu desejo era proporcionar uma vida melhor para sua neta e assumir o papel de avô com responsabilidade e amor. Assim, dessa forma, o avô agora assumia o cuidado da pequena. Aos 60 anos, ele estava bem em sua vida, mas algo abusivo havia surgido nos empregos de seu filho. Todos os dias, o filho precisava viajar de moto por mais de 1h30 realizando entregas para as padarias, o que dificultava para Heitor cuidar da neta sozinho. Suas mãos enormes pareciam toscas ao banhá-la, trocá-la e brincar com ela. Sentimentos contraditórios lutavam dentro dele, algo parecia terno, mas também sentia vergonha. A vizinha Francesca estava muito ansiosa para ajudá-los. Ela os havia ensinado a cuidar da pequena durante o dia e prestado auxílio. No entanto, nas madrugadas, Heitor, assim como seu filho Eduardo, precisavam cuidar da criança sozinhos. Acho que você deveria arrumar uma mulher, filho, sugeriu o pai. Eduardo prontamente respondeu. Mas, pai, estamos indo bem, já pegamos o ritmo. Heitor argumentou. Você é jovem, olhe para você mesmo. Mas olhe para mim, sou um velho. Não há outra opção além de ser o avô. Eduardo replicou. Papai, o que você está dizendo? Não precisamos de uma mulher. Ele deu um tapinha no ombro de seu pai robusto e saiu para trabalhar. Heitor suspirou profundamente e rapidamente mudou sua expressão ao ver sua neta, que havia acabado de fazer uma bagunça com a papinha. Caramba, te deixei por apenas alguns segundos, como isso é possível? Você se parece com seu avô, sempre fazendo bagunça, brincou ele, pegando a criança nos braços e a mimando com caretas e brincadeiras. Os dias eram bons para Heitor e sua neta. Eduardo não reclamava em sustentar seu pai e sua filha. No entanto, apenas 2 anos se passaram quando Eduardo chegou em casa com uma grande ideia. Pai, eu sei o que podemos fazer, anunciou Eduardo. Heitor prestou atenção enquanto sua pequena neta puxava sua longa barba branca. Diga, incentivou Heitor, fazendo um esforço. Eduardo explicou animado. Você sabe que na padaria onde trabalho, o dono possui cerca de 4 padarias na cidade e em outros lugares. Ele precisa de fornecedores de lenha. Podemos fornecer para ele. Que ótima ideia havia surgido! Pai e filho se entreolharam, e por um momento, imaginaram como poderiam fazer isso. Não demorou muito para irem ao fundo de sua casa e descobrirem que tinham quase tudo o que precisavam. Heitor se dirigiu ao galpão, pegou sua neta e a colocou em uma pequena cadeira. Em seguida, começou a desmontar um antigo caminhão que estava com os pneus vazios e coberto de vegetação ao redor. A ideia estava tomando forma. Heitor olhou para Eduardo e ambos entenderam o que estava prestes a acontecer. Durante mais de 2 horas, Heitor e Eduardo se esforçaram para ligar o carro antigo, mas sem sucesso. O motor resistente, que estava ali há anos, parecia não responder aos seus esforços. No entanto,
em um momento de esperança, o caminhão deu sinais de que queria dar partida. Era um sinal encorajador. A partir desse momento, todos os dias, Heitor dedicou-se incansavelmente a fazer o motor funcionar. Ele comprou novos pneus, consertou os freios, reparou vazamentos e até substituiu o velho radiador por um novo. Cada pequeno detalhe foi cuidadosamente ajustado para garantir que o caminhão voltasse à vida. Heitor também investiu em uma bateria nova e fez todas as modificações necessárias. Eventualmente, depois de muita persistência e trabalho árduo, o motor finalmente ganhou vida e eles partiram com o caminhão. Vivendo em uma área cercada por natureza exuberante, Heitor e Eduardo tinham árvores em abundância. Mas eles tinham uma filosofia de preservação e sustentabilidade. Para cada árvore que eles cortavam para obter lenha, eles plantavam outras 2 em seu lugar. Era um negócio lucrativo ser fornecedor de lenha não apenas para aquela padaria, mas também para outras empresas locais. No início, eles faziam esse trabalho apenas aos finais de semana, pois Eduardo trabalhava diretamente para as padarias durante os dias da semana, mas com o passar do tempo, Heitor conseguiu contratar funcionários, tendo ajuda para trabalhar com a lenha durante a semana também. Os dias eram repletos de trabalho, mas também de satisfação. Enquanto cuidavam de seus negócios, a pequena neta de Heitor crescia rapidamente. O tempo voou, e quando menos esperavam, ela já estava frequentando a universidade. A vida parecia estar seguindo seu curso e tudo corria bem. No entanto, em uma fatídica manhã de trabalho, Heitor recebeu uma ligação que partiu seu coração em pedaços. Eduardo, seu amado filho, seu único filho, havia perdido a vida em um trágico acidente de moto. A notícia abalou Heitor até o âmago de sua existência. A dor que ele sentia era avassaladora, quase insuportável. Mas, além de seu próprio sofrimento, Heitor tinha uma responsabilidade ainda mais dolorosa. Teria que dar a terrível notícia para sua neta Isabela, que estava na universidade naquele horário. Os seus funcionários, à sua volta, ficaram consternados e tomados pela tristeza. Alguns deles conheciam Eduardo e choravam inconsolavelmente. Era uma cena de desolação e angústia. Não havia palavras de consolo que pudessem amenizar a dor imensa que Heitor sentia naquele momento. O idoso, em meio à sua dor indescritível, clamava ao céu: me mate, Senhor. Por que ele? Por que não eu? Será que não me desviei do caminho do mal? Rasgando suas roupas como sinal de desespero e desamparo. Os trabalhadores mais próximos observavam Heitor de perto, temendo pelo seu estado emocional e mental. No entanto, eles foram surpreendidos quando viram o gigantesco homem se erguer diante da adversidade. Heitor se levantou, enxugou suas lágrimas e decidiu que não deixaria a tristeza consumi-lo por completo. Com uma determinação inabalável, ele caminhou entre a densa vegetação, limpou seu rosto e pegou a chave de sua caminhonete. Sua mente parecia ter lembrado de algo ou de alguém importante. Ele partiu rapidamente, consciente de que sua neta, Isabela, estaria chegando em casa em breve. Heitor sabia que seria sua responsabilidade dar a notícia devastadora a ela. Ao entrar em sua casa, Heitor estava mergulhado em um profundo abatimento. Seus passos ansiosos e inquietos ecoavam pelo ambiente, refletindo a tristeza que pesava em seu coração. Poucos minutos se passaram quando Isabela, sua amada neta, irrompeu pela porta. Seus olhares se encontraram, e em um breve instante, compartilharam uma conexão silenciosa. Não era preciso pronunciar uma palavra sequer para que Isabela percebesse que algo terrível havia acontecido. Com a respiração ofegante, ela quebrou o silêncio tenso. Vovô, o que aconteceu? Perguntou, a angústia transparecendo em seu rosto. Heitor, porém, lutava para encontrar as palavras adequadas para responder. Ainda não havia se recuperado completamente do impacto devastador que ocorrerá em sua vida. Seu pai, Isabela. Seu pai faleceu, conseguiu pronunciar, com a voz embargada pela tristeza. Incredulidade invadiu o semblante da jovem, enquanto exclamava: Como assim? O que aconteceu com o meu pai? As palavras saíam como um desabafo carregado de dor e surpresa. Heitor encarou Isabela, sentindo o peso de revelar a cruel realidade. Seu pai se foi, querida. Ele partiu, respondeu, com a voz embargada. Era um momento de indescritível desolação. Não havia mais o que dizer. O ancião suspirou profundamente, como se aliviasse um fardo insuportável.
E então, o choro rompeu de forma incontrolável, envolvendo a sala da casa em uma atmosfera de dor compartilhada. Com o passar do tempo, os soluços diminuíram. Era necessário ir até o lugar onde Eduardo estava, mesmo que a mudez tomasse conta de seus lábios. O sol brilhava intensamente naquela tarde, mas, para eles, tudo parecia ter perdido a cor, a vida se transformando em uma imagem em preto e branco. Ao chegar ao local, as lágrimas brotaram de seus olhos ao verem o homem amado, sereno em seu sono eterno. Nada ao redor parecia real naquele momento, a perda ia se tornando uma ferida incurável. Um dia depois, eles sepultaram Eduardo, com o pesar incontrolável unindo pai e filha em sua tristeza compartilhada. A vida, contudo, implacavelmente continuava seu curso. Os dias foram árduos, mas ao longo desse tempo eles aprenderam que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança sempre encontra um caminho. 4 anos se passaram, e lá estava Heitor. Depois de um longo dia de trabalho, preparando a lenha para distribuição, ele decidiu fazer uma pausa e acendeu um charuto. Os dias haviam se tornado mais suportáveis, graças à persistência e coragem que encontrara dentro de si. Com passos determinados, retomou o caminho em direção à sua casa, inconsciente do que o aguardava lá. Ao abrir a porta, deparou-se com Isabela soluçando. Um pressentimento sombrio e desagradável se apoderou de sua mente ao notar os arranhões nas pernas e as unhas machucadas de sua amada neta. Seu pior temor, até então inimaginável, tinha se concretizado. Isso está realmente acontecendo? Questionou-se, enquanto abraçava seu tesouro com força, a única razão pela qual ele havia decidido mudar o curso de sua vida. Diante dele, estava a neta, com sua dignidade despedaçada, buscando refúgio em seus braços e derramando lágrimas em intervalos regulares. Ele lutava para não fazer a pergunta que atormentava a sua mente. Minha vida, quem fez isso com você? Sussurrou Heitor, enquanto a envolvia com seus braços protetores e acariciava seus cabelos, tentando confortá-la em meio à dor insuportável. Eles me enganaram, vovô, foi a resposta soluçante de Isabela, transmitindo a traição e a injustiça que havia sofrido. Heitor estava exausto de ouvir mais sobre a situação. Sua neta havia compartilhado com ele o terrível que a envolveu. 3 jovens amigos de Isabela a haviam levado para um lugar sob falsos pretextos, e após dar-lhe uma bebida, aproveitaram-se dela. Indignado e determinado a buscar justiça, Heitor decidiu levar o caso à polícia. Ao chegar à delegacia, a reação dos policiais foi fria e chocante. Eles pediram o número de identificação de Heitor, o que o deixou intrigado. Como os policiais o conheciam tão bem? A situação ficou ainda mais estranha quando um dos policiais fixou os olhos nas tatuagens nos braços de Heitor, e em seguida, outro se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. O policial que estava interrogando Heitor, após ouvir sua história, então pediu mais uma vez seu número de identificação. Depois, o policial lhe disse: Já ouvimos o suficiente, vovô. Chame sua neta para que possamos encerrar a denúncia. Confuso e desconfiado, Heitor se levantou e saiu da sala. Enquanto saía da delegacia, Heitor sentia-se incomodado com a forma como os policiais o olhavam de maneira suspeita. É um ex-presidiário, diziam. Vamos ver o que a neta tem a dizer. A desconfiança e a incerteza permeavam o ar. Pouco tempo depois, Isabela estava dando seu depoimento sobre os terríveis acontecimentos. Somente então a denúncia foi oficialmente registrada contra os acusados. No entanto, no dia do julgamento, os 3 rapazes ostentavam um sorriso debochado, como se soubessem que sairiam impunes. O juiz, ao ouvir todos os relatos, surpreendeu a todos ao sentenciar que os 3 jovens eram inocentes. Além disso, sugeriu que tudo indicava que Heitor havia planejado tudo para extorquir dinheiro dos rapazes, considerando que eram filhos de famílias ricas da cidade. Naquele dia, Heitor foi tomado pela lembrança de que talvez estivesse pagando por algo que havia feito no passado. Embora se sentisse culpado, também pensou nas vidas que havia tirado anteriormente, sabendo que seus alvos não eram inocentes. No entanto, o que esses rapazes haviam feito com sua neta era incomparável. A indignação era avassaladora, pois ele não conseguiu alcançar a justiça naquela noite, apesar de sua luta para garantir que sua neta pudesse dormir em paz. Desolado, Heitor dirigiu-se à sala de estar, sobrecarregado de pensamentos e sentimentos conflitantes. Ele começou a refletir sobre o que havia acontecido e sobre seu próprio papel na proteção de sua neta. Eu nem sequer consegui proteger minha neta. Não mereço ser chamado de seu protetor. Eu falhei,
murmurou ele, cheio de tristeza e autodepreciação. Suas mãos apertavam firmemente um isqueiro, símbolo de frustração e impotência. Questionava quem acreditaria nele, um homem idoso, um ex-presidiário. As lágrimas de amargura inundaram seus olhos enquanto ele se deitava no sofá de couro, adormecendo com o peso de suas emoções. Na manhã seguinte, Heitor acordou com uma sensação intensa de vingança. Sentia-se impelido a buscar justiça para o ataque sofrido por sua neta no dia anterior. Antes de iniciar sua missão, despediu-se da jovem, que havia concluído seus estudos, mas cuja alegria foi abruptamente interrompida pelo terrível incidente. Sentindo-se determinado, Heitor fez uma ligação para Eliel, seu amigo de longa data, em busca de conselhos e apoio. Eliel, meu amigo, você precisa saber o que aconteceu. Preciso do seu conselho, desabafou Heitor com urgência. Do outro lado da linha, Eliel pareceu entender a seriedade da situação e concordou prontamente em se encontrar. Ambos os homens eram idosos, mas suas experiências passadas em causar mal aos outros não foram esquecidas. Heitor confiava em Eliel como seu conselheiro há muitos anos. Você sabe que mantive minha promessa de não empunhar uma arma por tanto tempo. Segui meu próprio caminho e tentei ser respeitoso. No entanto, dessa vez, Eliel, não posso tolerar. Não consigo suportar isso, desabafou Heitor, expressando sua indignação e sede de justiça. Eliel respirou fundo, e após soltar o ar, fez um gesto indicando que não tinha uma resposta clara para dar. A situação era complexa e delicada. Embora eu não tenha filhos, se estivesse em seu lugar, buscaria a vingança mais cruel que se possa imaginar, respondeu Eliel, reconhecendo a gravidade do ocorrido. Ele tomou um gole de café, deu um tapa nas costas de Heitor em sinal de apoio e entregou-lhe uma chave. Era um objeto simples, mas carregava um significado profundo. Sob seu chapéu, Eliel deu mais um gole em sua xícara, desejou boa sorte ao amigo e partiu. Heitor segurava a chave em suas mãos, sentindo que havia encontrado a resposta para sua busca por justiça. Essa chave representava a possibilidade de tomar medidas drásticas contra os responsáveis pelo ataque à sua neta. Há 20 anos, quando ambos os amigos saíram da prisão, eles fizeram um juramento solene de nunca mais usar uma arma contra seus semelhantes. No entanto, naquela época, eles não poderiam imaginar que seriam confrontados com uma situação tão dolorosa. Em uma casa abandonada, isolada por tábuas de madeira, havia um porão que escondia um arsenal. Heitor se lembrou dessa instalação secreta e do que ela representava. Ele sabia exatamente como fazer os jovens responsáveis pagarem por seus atos. Com uma determinação inabalável, ele concebeu um plano cruel, que talvez fosse quebrar sua promessa de não empunhar uma arma pela última vez. Após anos mantendo-se afastado de qualquer ato de violência, Heitor sentiu que o momento de agir havia chegado. Após se despedir de sua neta e pegar sua caminhonete, Heitor partiu em direção à mansão onde os jovens estavam. Ao chegar ao local, ele estacionou em frente às grades e observou os 3 rapazes se divertindo com outras garotas. A expressão de incredulidade no rosto deles ao perceberem sua presença era evidente. Você não pode acreditar que o juiz nos deixou em liberdade, não é mesmo? Provocou um dos jovens. Somos inocentes. Eles logo descobrirão com quem estão lidando, acrescentou outro, rindo com desdém. Heitor sentiu uma mistura de impotência, indignação e frieza tomando conta de si. Ele sabia que precisava se controlar e agir com cautela, assim como nos velhos tempos. Dirigiu-se à porta principal da mansão e solicitou falar com o pai dos jovens, determinado a enfrentar a situação de frente e buscar a justiça que tanto almejava. No início, os jovens pretendiam ignorá-lo, mas o pai deles acabou concordando em receber o idoso. Ouça, velho. O que você está procurando aqui? Interrompeu um dos jovens, exibindo seu poder. O idoso respondeu com calma. Bem, rapazes, senhor Marinho. Me dei conta de que causamos danos ao seu sobrenome. Vocês são uma família respeitada, e vim aqui para me desculpar pessoalmente por termos nos atrevido a denunciá-los. Um dos jovens, em tom irônico, exclamou. Viu, pai? Somos inocentes. Esse homem só queria nos extorquir dinheiro. Felizmente, você é corajoso, velho. Seguiu-se uma risada maldosa. Outro jovem acrescentou de forma provocativa. Você precisa controlar sua neta, idoso. O idoso abaixou a cabeça, controlando sua raiva como uma fera amansada. Aqui,
tenho um convite para vocês. Como sabem, este lugar é exclusivo e oferece a melhor comida. Embora seja pouco para reparar o erro, acredito que seja um começo, disse o idoso, antes de ser interrompido por um dos jovens, que arrancou o envelope de suas mãos e examinou seu conteúdo com cuidado. Seus olhos se iluminaram ao perceber o que era. Parece que você se esforçou, velho. Aceitamos, disseram os três, em tom de desdém. Está tudo pago, afirmou o idoso. O pai dos jovens ordenou. Podem ir embora. Acompanhem o velho. Com isso, encerrou-se a conversa. Durante o trajeto, os três jovens insultavam o idoso de forma arrogante, proferindo palavras horríveis sobre sua neta, ultrapassando qualquer limite de decência. Heitor, mesmo dominado pela raiva, conseguia manter-se controlado. Como um leão adestrado, ele abaixou a cabeça, retirou o chapéu, e quase como uma reverência, deixou o local. Finalmente, chegará o dia planejado. Atrás dos bancos traseiros de seu veículo, Heitor carregava uma vasta coleção de armas, acessórios e equipamentos militares. Sua mente estava repleta de ideias sombrias e macabras sobre o que faria com aqueles jovens. Enquanto isso, os rapazes seguiam animados em direção ao local onde pretendiam se divertir. Tudo estava pago e eles mal podiam esperar para aproveitar a ocasião. Eu fui o primeiro, bradou um deles. E eu a satisfez, completou outro, vangloriando-se de sua conquista. Vocês viram como ela me olhava? Ela estava pedindo por isso, disse o terceiro, sem nenhum remorso. No caminho, eles relembravam, com detalhes perversos, as atrocidades que haviam cometido contra aquela pobre garota. Riam despreocupadamente, zombando do idoso que suplicara por justiça no dia do julgamento, enquanto o juiz simplesmente o ignorava. No entanto, antes de alcançarem seu destino, um pneu estourou, fazendo com que perdessem o controle do veículo e colidissem violentamente contra uma árvore. Os três jovens, atordoados, conseguiram se recuperar e saíram cambaleantes de sua luxuosa caminhonete. Uau, foi por pouco, disseram, sentindo o alívio de terem sobrevivido. Entretanto, estavam agora no meio de uma estrada deserta, cercada por uma densa floresta. Um dos jovens decidiu chamar um guincho para tirar o veículo acidentado dali, enquanto os outros dois olhavam ao redor, sentindo uma sensação de inquietação crescente. A floresta parecia sombria e intimidadora, como se escondesse segredos sinistros. À medida que a noite caía, os sons misteriosos da natureza ecoavam ao seu redor, aumentando sua sensação de desconforto. Heitor, por outro lado, estava se aproximando. Ele observava a cena de longe em sua caminhonete, com os faróis apagados, oculto nas sombras das árvores. Seu olhar brilhava com uma mistura de satisfação e antecipação. O plano mais cruel que já havia concebido estava prestes a se concretizar. Ele tinha a chave para sua vingança, e agora seus alvos estavam vulneráveis, perdidos no meio daquela floresta. Heitor sabia que estava quebrando uma promessa que manteve por anos, a promessa de nunca mais empunhar uma arma contra seus semelhantes. Mas a sede de vingança o dominava completamente. O tempo de paz e retidão havia chegado ao fim. Então, quando um deles já estava quase chamando o guincho com o celular em mãos, Heitor apareceu com sua velha caminhonete. O outro jovem ficou aliviado e disse: "Que bom que você veio, nos leve em sua caminhonete. Esta é a sua oportunidade de se redimir conosco." Ele sorriu, pensando que tinha tudo sob controle. Heitor respondeu confiantemente: "Claro, deixem comigo, vou liberar um espaço dentro para vocês." Ele se dirigiu à parte de trás de sua caminhonete enquanto os jovens comentavam o quão desagradável seria viajar naquele veículo antigo. No entanto, eles afirmaram que seria pior ficar ali parados, pois a diversão os aguardava. Enquanto Heitor vasculhava o interior da caminhonete, procurando por espaço e organizando suas coisas, os jovens continuavam conversando e rindo pelas janelas. Heitor, por sua vez, calculava mentalmente o que faria. Ele encontrou suas 4 armas mais poderosas e as preparou para a ação. Olhando ao redor da estrada por um momento, sua mente estava cheia de pensamentos e emoções conflitantes. No entanto, uma decisão finalmente se estabeleceu em sua mente. Era a hora de agir. "Apresse-se, velho", gritaram os jovens impacientes. "Temos que chegar lá." Heitor ficou imóvel, como uma fera prestes a atacar, quase soltando fumaça pelas narinas. Ele se preparava para avançar, quando,
De repente, as buzinas de um carro o fizeram parar instantaneamente. O carro era de seu amigo Eliel, que chegou já descendo do carro. Heitor sabia que sua chegada não era uma boa notícia. Meu irmão, lamento ter chegado tarde, disse Eliel, tirando as mãos de Heitor, que ainda estava extasiado com o desejo de vingança. Eliel fechou a porta da caminhonete e disse: Espere, não é necessário. Ele caminhou pelo meio dos jovens, que não entendiam o que estava prestes a acontecer. Eliel se aproximou da luxuosa caminhonete e disse: Vamos ver, vamos ver. Parecia ter colocado a mão dentro do veículo e tirado um dispositivo. Ele se aproximou de Heitor e continuou: Sabe, quando te vi naquele dia, eu sabia que você seria capaz de resolver isso com as suas próprias mãos. Eu os segui, de verdade, estava prestes a deixá-los irem diretamente para o inferno, mas ouvi o que eles estavam falando na caminhonete e tive uma ideia. Olha, você sabe o que é isso? Claro que sim, respondeu Heitor, olhando para o dispositivo. É exatamente o que você está pensando. Com isso, eu gravei tudo o que eles confessaram. Instalei isso no carro deles na mesma noite em que você me contou tudo. Agora você verá que não é necessário. Você sabe que para onde eles vão, nossos amigos vão cobrar a dívida de quem realmente a tem. Você é um bom avô, um excelente pai. Não manchará suas mãos com isso. Heitor concordou com um aceno de cabeça. Ele sentiu alívio e gratidão pela intervenção de Eliel. Os dois amigos se abraçaram, selando a cena enquanto os jovens ainda tentavam compreender o que havia acontecido. Quase imediatamente, jornalistas saíram do carro de Eliel, segurando suas câmeras. Eles haviam ouvido tudo e estavam verdadeiramente enojados e repugnados com o que tinham presenciado. A revelação das gravações trazia consigo a promessa de justiça, enquanto a imprensa se preparava para divulgar a verdade. A história começava a ganhar proporções maiores, revelando os segredos obscuros e a podridão que se escondia por trás da fachada de respeitabilidade de certas pessoas. Enquanto os jornalistas se preparavam para documentar os eventos, o grupo de jovens, agora em estado de choque, percebeu que sua diversão havia se transformado em um pesadelo que iria assombrá-los. Os eventos daquela noite mudaram a vida de todos os envolvidos. Heitor e Eliel se tornaram heróis inesperados, enfrentando a corrupção e a crueldade com coragem e sabedoria. A justiça seria feita, e aqueles que antes acreditavam estar acima das consequências agora seriam responsabilizados por suas ações. Os 3 jovens foram presos. O juiz que os havia libertado em primeira instância foi destituído do cargo e enviado para a prisão. Mesmo com todo o dinheiro e influência que possuíam, eles não conseguiram escapar da prisão. Lá estavam os 3, entre as celas, sob os gritos dos demais prisioneiros que lhes diziam e detalhavam tudo o que fariam com eles assim que a noite caísse ou assim que saíssem para o recreio. Hoje em dia, meus queridos amigos, a justiça está adormecida nas mãos de pessoas corruptas que lamentavelmente se apropriaram do poder para proteger seus atos mais sombrios. Porém, tenham fé em nosso amoroso Deus Pai, que junto com a aprovação também nos proporcionará uma saída. Espero que tenham conseguido captar o coração desta história. Se assim for, deixe sua opinião nos comentários sobre o que acharam desta história. Em troca, eu lhes darei um coração. Você acha que Heitor agiu corretamente? Faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.